Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã de terça-feira. Mais uma vez estamos aqui para trazer a palavra do dia. Estaremos fazendo a leitura, continuando a leitura do livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 até o 31, que está escrito assim: A guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava sobre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da sua couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel. E disseram-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, se espantaram e temeram muito. Jessé envia Davi aos seus irmãos, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul na guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram para a guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteu pela manhã e à tarde, e apresentava por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas em uma guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já ao arraial saía em ordem de batalha, e a gritos
chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem e correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. O gigante insulta os israelitas. Verso 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvida as palavras de Davi, e ouvida as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou buscá-lo. Amém? Louvado seja Deus. Nós podemos ver que aqui começa, a situação do grande conflito, onde vai se originar o princípio do propósito estabelecido por Deus sobre a vida de Davi. Deus, quando faz uma promessa para alguém, ele prepara os meios, ele prepara as condições e ele prepara as oportunidades. Quando Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei de Israel, Davi não foi lá brigar, seja com Saul, seja com quem for, falar: dá licença que eu sou escolhido de Deus, dá licença que eu que vou reinar. Não, Davi seguiu a vida dele, continuou cuidando das suas ovelhas, ou das ovelhas de seu pai, continuou fazendo o seu trabalho, confiando que no tempo de Deus, a promessa de Deus iria cumprir sobre a tua vida. E ele, note que no enredo da história ele não está sabendo de nada do que está acontecendo. O pai dele que manda buscar ele lá na onde ele estava com as ovelhas, fala: leva esses queijos, leva isso aqui para os seus irmãos lá na guerra. Ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. No entanto que seu irmão Eliabe fica bravo com ele, fica irritado com ele, mas ele não está sabendo o que está acontecendo até chegar no local. Porque se Deus falou o que ia fazer na vida dele, Deus já está preparando o caminho, Deus já está preparando a condição e Deus já está preparando a oportunidade para aquilo que Deus prometeu comece então a acontecer na vida dele. Davi, por mais que tenha sido cuidado de ovelhas, apacentado ovelhas, ele agora precisa ser experimentado para uma nova fase da sua vida. Então, Davi até então não havia
nenhum tipo de situação que ele, né, participou de uma guerra ou de um conflito. Poderia ter ali alguma noção, poderia ter ali saber como é que é, mas ainda não sabia, né, de fato como é que se guerreava entre os homens, né? Mas Deus já está preparando condições para que ele venha entender e compreender que está chegando a hora de Deus cumprir o propósito na vida dele. E interessante que quando chega o propósito de cumprir, né, quando chega o tempo de Deus cumprir o propósito nas nossas vidas, sempre terá alguém que vai se levantar para tentar te tirar da posição, para tentar te desmerecer, né? O próprio irmão de Davi tentou, né, desmerecê-lo, tentou falar: o que você já veio fazer aqui? Na verdade, os irmãos já sabiam o que estava prestes a acontecer. Fala: poxa vida, esse menino é o mais novo, é o caçula, e Deus escolheu ele, aí não posso fazer nada. Mas que ele já está aqui, né? Deus tem preparado oportunidades, Deus tem preparado condições. Uma hora ele está lá tocando para Saul, outra hora ele está lá no palácio e eu estou aqui na guerra. Ele está lá no conforto, tocando para o rei, né? Dedilhando a sua harpa para o rei, mas eu estou aqui na guerra como um homem, como um soldado qualquer. É porque Deus já está começando a traçar o caminho de Davi para o reino. Deus já está preparando todas as coisas para que aquilo que ele prometeu na vida de Davi comece, né, a se tornar realidade. Sabemos que ainda tem mais alguns acontecimentos até chegar a esse grande dia. Não começou nem a guerra, é só a preparação da guerra, né? Davi é que vai e vê o filisteu insultando o exército do Deus vivo. E só um detalhe: quem tem o Espírito Santo de Deus não se conforma com um insulto de pessoas que são contrárias à fé em Cristo Jesus. Então, naturalmente, Davi já ficou ali, né, totalmente querendo saber: mas que negócio é esse que esse homem está insultando o exército do Deus vivo? Esse filisteu, esse incircunciso. E naturalmente o Espírito Santo de Deus que estava sobre Davi já estava o incomodando, segundo, o capacitando, terceiro, e possibilitando na vida dele logo mais o momento da vitória que iria mudar a vida dele. Davi então já está prestes a começar uma nova fase da tua vida. Uma fase de bênção, uma fase de conquista, uma fase de exaltação tanto da parte de Deus quanto das pessoas em si, né? Então, este tempo já está chegando na vida de Davi. E que eu quero profetizar sobre a tua vida, se você tem promessa de Deus, que um novo tempo, o tempo de Deus está chegando sobre a tua vida, tá bom? Então, fica firme, não desfaleça, não desanime, não aceite provocações, não se ofenda com as palavras negativas sobre a tua vida. Se você é escolhido de Deus, se você é ungido de Deus, as pessoas vão ter que ver a unção, a promessa e a bênção do Senhor se tornar realidade na tua vida, tá bom? Mais uma vez, quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter um dia abençoado, produtivo, em nome de Jesus, amém? Até a próxima, tchau, tchau.